Olá, amados, a paz do Senhor. Estamos aqui com o nosso programa A Igreja Quer Saber. É uma alegria para nós estarmos novamente com vocês nesse dia maravilhoso, juntamente com os meus amigos, pastor Edmar e pastor Marcel Rocha, para mais uma edição do nosso programa A Igreja Quer Saber. Hoje nós vamos dar continuidade ao tema que nós abrimos no programa passado, sobre os dons do Espírito. Nós vamos falar sobre 2 dons especificamente nesse dia. Então fique ligadinho que daqui a pouquinho a gente está de volta. CEPEGO, venha para o Seminário Pentecostal de Goiás. Cursos: Teologia Ministerial Presencial, Básico em Teologia Presencial por Extensão, Básico em Teologia por Correspondência, Gestão Pastoral, Missiologia, Capelania. Estamos esperando por você. Rua 215, número 293, Setor Leste, Vila Nova. CEPEGO, ensinando para uma nova vida. Se inscreva no canal Casamento no Altar e você vai receber um vídeo diariamente com dicas de relacionamento para casais, vídeos de 2 minutos com conteúdo do seu dia a dia que vão fazer toda a diferença no seu casamento. Não perca tempo, se inscreva no YouTube ou pelo número 998221590. Casamento no Altar, fazendo a diferença no seu dia a dia para você e sua família. Muito bem, retornamos aqui com o nosso programa. Eu gostaria de cumprimentar o pastor Edmar e o pastor Marcel. É um prazer estarmos juntos novamente. Prazer, mais uma vez estamos aqui juntos para fazer esse programa que tem chegado aos lares aí, tem sido uma bênção. Amém. Ok, obrigado, pastor Fabiano. É um prazer estar aqui de novo, né? Muito bom poder estarmos falando sobre os dons. Creio que vai ser bênção hoje. Certamente. O programa A Igreja Quer Saber é um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Vila Nova, nosso pastor-presidente, pastor Josué Gouveia. Para iniciarmos aqui, pastores, eu quero ler o texto bíblico que nós estaremos falando hoje, que está na primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 12, o versículo 9. Vou ler aqui o versículo 7 e o 9. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. O 9. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Muito bem, nós vamos tratar desses 2 dons importantíssimos que nós lemos aqui no versículo 9 desse capítulo 12. Antes, porém, eu li o versículo 7, pastor Marcel, e vale ressaltar o que nós já falamos no programa passado, até porque é isso que nós precisamos compreender acerca dos dons. Que a manifestação do Espírito Santo é dada para a igreja e, evidentemente, o Senhor faz isso a cada um conforme ele deseja, conforme o seu querer, conforme o seu efetuar, inclusive. E os dons é dado para a utilidade, para a edificação da igreja, não é isso? Exatamente. Os dons, na verdade, têm um propósito, né? E esse propósito está ligado diretamente à igreja, que é exatamente para a edificação da igreja. Lógico que tem dons que são dons também, que nós podemos dizer, que são dons mais específicos para as pessoas, como, por exemplo, os dons de língua, né? Entendeu? Mas os dons mesmos, os dons ligados, são diretamente ligados à igreja, para a edificação da igreja, para o crescimento da igreja e para a saúde da igreja. É bom nós frisarmos também sobre essa questão, o pastor Fabiano, porque se nós analisarmos dons, não significa que a igreja é uma igreja espiritual. Não, porque se fosse assim, lá em Corinto, né, a igreja tinha muitos problemas, nós sabemos já dentro do contexto que nós observamos, mas a igreja de Corinto tinha todos os dons, mas nem por isso era uma igreja espiritualmente sadia, né? Então, quando nós nos referimos aos dons, nós não podemos fazer uma ligação direta que todos aqueles que têm, todas as igrejas que têm os dons é ligar diretamente a uma igreja espiritualmente sadia, né? E na verdade é exatamente por isso, né, pastor Edmar, que Paulo vem trazendo esse contexto de exortação para a igreja, porque não significava que estava tudo resolvido em relação à espiritualidade da igreja, em relação ao que se acontecia ali, o que se operava, a operação do Espírito Santo
nas suas manifestações. Na verdade, o que Paulo fala no início, né? Se eu não me engano, no capítulo verso 7, ele fala assim que nenhum dom falta à igreja, né? Mas isso não quer dizer também que os problemas também não faltavam, tinha bastante problemas. O fato está em as pessoas entender, compreender que a questão dos dons, eles são importantes, eles precisam ser manifestos na vida da igreja, para a edificação da igreja, mas em contrapartida nós precisamos também estar produzindo o fruto do Espírito, né? Porque na verdade os dons, eles trabalham em conjunto com essa realidade do contexto do fruto do Espírito, né? Não são dos frutos, do fruto do Espírito, né? E o que encabeça é muito interessante exatamente o que é o amor. E o que Paulo fala também de uma forma, em particular, quando ele discorre a respeito dos dons, ele pega o capítulo 13 de Coríntios exatamente para falar sobre o quê? Sobre a questão do amor. Por quê? Porque tudo está baseado no amor. É verdade, é a base, né? É a base. Deus é amor. Pronto. Muito bem, então nós vamos tratar hoje do versículo número 9, aliás, de 2 dons especificamente. E para começar, aqui nós temos o que o texto diz: e ao outro pelo mesmo Espírito a fé. Importante a gente falar sobre esse assunto, porque muitas vezes nós pensamos que a fé, ela não tem uma ligação em relação aos dons. Mas o que Paulo está dizendo aqui, especificamente, é que a fé é um dom. Sim. É até bom nós fazermos uma distinção, pastor Fabiano, sobre essa questão, porque quando se refere o dom da fé aqui, ele não está se referindo diretamente à fé em Cristo e à fé de salvação. Ele está falando exatamente do dom da fé, exatamente da manifestação do poder de Deus. Aquela fé gerada dentro das pessoas ou da igreja, né, para que possa mudar o percurso da coisa natural para o sobrenatural. Então, quando ele se refere aqui o dom da fé, não é simplesmente a fé em Cristo, que todos nós temos, não é simplesmente a fé sobre a salvação, que todos nós temos, mas é uma fé ligada diretamente no poder de Deus. É por isso que é bom nós entendermos essa questão. Porque muitos dizem assim: eu tenho fé. Sim, todo mundo tem fé, né? Mas principalmente dentro da ala da cristandade, como nós cremos, mas será que é uma fé mesmo que pode causar um impacto de mudança na questão de curas, de milagres, ou apenas uma fé mesmo em Cristo? Então esse dom da fé está ligado no poder da confiança do sobrenatural de Deus. Então essa fé aqui, nós devemos fazer uma separação, né, pastor Edmar? Conforme o pastor Marcel colocou. A fé para salvação é uma coisa. A fé natural, aquela fé que todo mundo tem, né? Podemos dizer até de boa fé, Sim. que é usado no jargão de Sim. boa fé, ou alguém que acredita em algo imediato. Nós precisamos fazer essa separação para nós entendermos o nome da fé. Seria isso? Sim, porque na verdade aqui Paulo, em todos os escritos, Paulo fala sobre fé. Só que aqui nessa categoria, ele está especificando a fé como um dom. Já está até colocado realmente como um dom. Ou seja, é algo específico, em uma condição específica. Então nós precisamos observar isso. Existe a questão da fé natural, a fé como dom, né, e a fé para a salvação. Então, fazendo essa colocação que nós estamos dizendo aqui, Paulo aqui está falando realmente daquela fé num sentido sobrenatural, de uma coisa realmente miraculosa para fazer feitos extraordinários. É tão interessante quando nós falamos sobre essa questão, porque o que acontece? Todos os dons, na verdade, se você for observar, ele dentro, existe uma questão que nós não vamos entrar no mérito, é claro, da questão das categorias. Você vai observar que o dom em si mesmo, ele não é nada, mas ele é sempre somado a um outro. E dentro dessa condição aqui, vamos supor que para você poder ver a cura acontecendo, você precisa exercitar a fé. E a fé, quer dizer, ela vai mover para que a cura aconteça. Então é algo realmente que é extraordinário, é algo diferenciado das demais fé que nós aqui citamos. Então como é que nós poderíamos assim entender melhor, né? O pastor Marcel colocou que essa fé que Paulo fala que é esse dom é da operação de Deus, né? Não é aquela fé que eu tenho que algo vai acontecer.
É uma fé que é a operação de Deus. Então, como é que nós vamos entender melhor essa fé como um dom? E não uma fé de salvação, uma fé natural. Olha que coisa interessante. Onde é que está exatamente o dom da fé e o dom de cura? Está tudo no versículo 9. Né? Está aqui, versículo 9. E outro pelo mesmo Espírito a fé, e outro pelo mesmo Espírito os dons de cura. Então parece duas coisas distintas aí. Quando nós observamos aqui o dom da fé, nós podemos auferir isso aí, que está dentro do texto, que nós podemos entender que o dom da fé automaticamente não significa que aquele que tem um dom da fé tem um dom de curar. Mas ele tem um dom da fé que traz o entendimento do poder de Deus sobre a circunstância. Então, nós podemos entender que, vou usar um exemplo, eu tenho um dom da fé, né? Vamos colocar assim, eu tenho um dom da fé, eu vou orar por uma pessoa, né? E de repente eu oro para que Deus o cure, né? Esse é um dom que Deus me deu, e Deus não vai curar aquela pessoa, mas o dom da fé está em mim. Eu vou ter que ter um entendimento que Deus, a minha fé vai trazer o entendimento que Deus não quis curá-lo. Isso é dom da fé. É um entendimento também. Não que o dom da fé está relacionado diretamente com a cura. É diferente. Sim. É a fé que você tem que Deus está no controle, que o poder de Deus está no controle sobre as circunstâncias adversas da situação. Então, quando nós olhamos sobre esse dom da fé, é você ter fé, ainda que Deus não responda às suas orações, mas que Deus está no controle. É por isso que eu falo que é uma fé no poder de Deus. É aquela coisa, nós temos alguns problemas, né? Problemas normais de saúde. Mas você tem fé, tem pessoa que tem fé que Deus está no controle desses seus problemas, não tem? Isso é um dom que Deus te deu. Tem pessoas que perdem a fé exatamente por causa dessas coisas pequenas. Tipo assim, eu tenho um probleminha de pressão alta, vamos colocar aqui, minha pressão é alta. Poxa, quanto tempo que eu tomo um remédio para pressão alta, não é? Poxa, mas eu não tenho fé que Deus pode me curar? Tenho fé, é um dom. Mas eu tenho fé também que Deus está no controle de tudo isso para que possa regularizar a minha vida. Deus está no controle. Então isso é um dom que pessoas são dotadas desse dom. E isso é para a igreja mesmo. Para que a igreja possa ter esse entendimento, pastor Fabiano. Porque dom de fé, automaticamente, não significa dom de curar. Eu vi uma frase esses dias, pastor Edmar, que eu achei interessante. A pessoa disse assim, às vezes o maior milagre na vida de alguém não é ela ser curada de um câncer. É ela continuar com a enfermidade e continuar acreditando que Deus está sob controle. Às vezes o maior milagre é continuar doente e permanecer fiel. Sim, nós temos exemplos de pessoas que, apesar da enfermidade, são adoradores fiéis do Senhor, exatamente, trabalhadores envolvidos na obra, e desfrutam de uma alegria, e demonstram uma alegria até maior do que aqueles que de repente não têm nenhum tipo de problema. Amém. Muito bem, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. CEPEGO, venha para o Seminário Pentecostal de Goiás. Cursos: Teologia Ministerial Presencial, Básico em Teologia Presencial por Extensão, Básico em Teologia por Correspondência, Gestão Pastoral, Missiologia, Capelania. Estamos esperando por você. Rua 215, número 293, Setor Leste, Vila Nova. CEPEGO, ensinando para uma nova vida. Se inscreva no canal Casamento no Altar e você vai receber um vídeo diariamente com dicas de relacionamento para casais, vídeos de 2 minutos com conteúdo do seu dia a dia que vão fazer toda a diferença no seu casamento. Não perca tempo, se inscreva no YouTube ou pelo número 998221590. Casamento no Altar, fazendo a diferença no seu dia a dia para você e sua família. Muito bem, retomamos aqui com o nosso programa, a Igreja Quer Saber. E hoje nós estamos falando sobre 2 dons, o dom da fé e o dom de curar. Pastor Edmar, então quer dizer que esta fé que nós estamos falando como um dom, ele é uma fé para o sobrenatural. Sim, conforme a Bíblia nos orienta, né?
Jesus mesmo, ele falou, ó, na verdade eu vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, as fará maiores do que essas, porque eu vou para o Pai. João 14:12. E se nós formos observar, muito interessante, em Marcos capítulo 4, versículo 39 ao 40 está colocado, ó. Ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. Então o vento se aquietou e houve grande bonança. E ele disse aos discípulos: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Ou seja, uma fé é um domínio sobre a natureza. Se nós formos observar outra passagem bíblica também que está no Evangelho de João, né, vai mostrar muito bem essa questão, quando fala também quando Lázaro foi ressuscitado também, quer dizer, poder sobre a morte, né, sobre a questão da natureza. Então mostra-se muito dentro desses contextos, mostra a realidade da questão da fé. É bem verdade que quando nós falamos isso, a gente não pode também viver a realidade de uma fé cega nesse sentido, né? Só do sensacionalismo também. O exercício da fé ele pode se dar em questões pequenas, mas também em questões de grande quantitativo. Mas esse dom aqui está ligado a essas realidades sobrenaturais que é uma necessidade da igreja. Uma enfermidade, de repente algum outro tipo de problema que necessita de algo, de uma intervenção sobrenatural, mas tudo isso se dá pela inspiração do Espírito. Porque o que o texto diz? O texto diz o seguinte, que quem dá os dons é quem? É o Espírito. E é conforme o que há necessidade. Importante isso aí, né, pastor Marcel? Quando nós falamos dessa fé, nós precisamos entender exatamente isso, porque se nós pensarmos que essa fé que Paulo fala aqui é uma fé, você usou até vários tipos de fé, né? A palavra que você usou. Se nós entendermos que isso aqui é uma fé salvadora ou uma fé naquilo que é, digamos, natural, nós não vamos compreender a profundidade que Paulo está dizendo. Porque além dessa fé aqui promover na vida das pessoas essa convicção, essa certeza, essa esperança, né, que Paulo usa muito isso em suas cartas, e acredito fazendo essa ligação com essa fé que nós temos, então nós vamos compreender que esse dom da fé, ele vai atuar tanto no milagre quanto naquela aquietação espiritual que nós devemos ter. É tão interessante essa passagem que quando nós nos referimos à questão aqui da fé, que fé na verdade é uma palavra no grego que é pits, né? Que significa confiança. E quando eu digo que tem um dom da fé, não está só relacionado diretamente, nós sempre associamos isso relacionado a curas, né? O dom da fé, eu tenho um dom da fé que Deus vai curar, que Deus vai fazer. Mas também aqui está relacionado também à questão da eternidade, né? Porque essa fé também está diretamente ligada com a confiança que você tem na eternidade, nas promessas de Cristo, né? Isso é uma fé também que é gerada dentro de nós. Então nós temos que compreender muito bem essa palavra aqui para não descontextualizá-la, né? E então ela está dentro desse contexto. Primeiro, é uma fé que veio do sobrenatural de Deus, como nós frisamos e como o pastor Edmar muito bem frisou aí. E quando nós entendemos sobre a questão do sobrenatural de Deus dentro dessa palavra fé que nós estamos trabalhando aqui, nós temos que entender o seguinte: o sobrenatural de Deus também nos conforma, com certeza. Entendeu? Que aquilo que nós temos, né, que aquilo que nós estamos passando, que aquilo que nós estamos orando para que Deus venha solucionar, possivelmente, até que eu frisei agora há pouco, ele não vai solucionar, mas eu tenho uma fé que Deus está no controle daquilo ali e que Deus tem todo o controle e ele vai, como se diz, resolver da forma melhor para ele. Isso é fé, entendeu? Isso é uma fé, é uma fé sobrenatural, porque só você entender e você se conformar com determinadas situações que são adversas, entendeu? E sabendo que é da vontade de Deus, olha só, é uma fé sobrenatural. Então, quando nós nos referimos a essa fé, né, o que diz lá em Hebreus 11:6, que diz que sem fé é impossível agradar a Deus, é essa fé também que está implícita aqui, nós temos que entender. Tem a fé, lógico, que pode ter a mudança, né, na questão, você tem fé que Deus pode fazer, que Deus pode mudar, que Deus pode mover, nós temos essa fé sim, mas nós temos a fé também que Deus não queira fazer, não queira mudar e queira que permaneça do jeito que está. Isso é uma fé sobrenatural, porque quem é que convence isso dentro de nós? Por que Deus não fez isso? É Deus. É Deus. Então nós temos que ter esse entendimento que eu acho muito, muito importante, pastor Fabiano. E fazendo essa ligação
entre a fé e a cura. Uma das necessidades do ser humano é a cura, né, pastor Edmar? Toda vez que alguém sente alguma coisa, está enfermo, ele logo acredita, não, Deus vai me curar. É justamente essa frase. E o dom de curar é muito explorado, né, pelas pessoas que de repente aparecem aí fazendo esses anúncios, né? Vou chamar até de anúncio, né? De que, olha, vem aqui que Deus vai te curar. Como é que nós podemos ver, pastor Edmar, o dom de curar na atualidade? Olha, no contexto da vida da igreja, as curas são sempre evidentes, né? São pessoas, às vezes, que fazem seus propósitos, é claro, somados com o que a Bíblia diz da fé dos milagres, né? Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E é uma realidade para a nossa vida, porque isso alimenta, edifica a fé. É claro, nós não podemos, vamos voltar a frisar que não é um fim em si mesmo, né? A questão da cura, igual nós já dissemos aqui, que existem pessoas que de repente buscaram no Senhor e receberam a maior das curas, que foi na verdade o que? A cura da alma, né? Que foram lavados em pelo sangue de Jesus e foram pessoas transformadas. Talvez não enxergam, talvez podem até não falar, talvez não podem andar, mas mostram uma fé tremenda. Mas essa realidade da cura também, ela está ligada e ela é importante para a vida da igreja, porque existem pessoas na igreja que sofrem de enfermidades e Deus, pela sua grande misericórdia, para manifestar a sua presença no meio da igreja, opera na vida de algumas pessoas a cura de enfermidades, mas também está sempre operando que é a cura da alma, né? Curas em circunstâncias, situações que às vezes as pessoas não conseguem de repente expressar ou falar, mas que Deus, por conhecer o interior do seu coração, manifesta por intermédio de alguém esse dom para trazer àquela pessoa a cura. No caso desse dom, então, nós podemos entender dois aspectos dele. O dom de curar no sentido físico, né? E no sentido espiritual, sim. Deus, quando ele manifesta o poder da cura e ele usa alguém para tal, ele tem o interesse de trazer a cura para as pessoas, não apenas no físico, mas também, acima de tudo, no espiritual, né? Trazer a cura da alma. E a gente tem testificado e tem visto muitas coisas dentro dessa natureza acontecer no meio da igreja. E essa cura espiritual, pastor Marcel, nós poderíamos entender então, até fazendo aí, o pastor Edmar colocou algo importante, que é nenhum dom ele opera isoladamente, né? Um está ligado ao outro. Então essa cura espiritual que a pessoa passa por ela, nesse sentido que foi colocado, então nós podemos entender que a pessoa pode ter uma aceitação da sua condição de enfermidade física. Sim, isso é interessante, pastor Fabiano, sobre essa cura espiritual, porque isso se refere muito à questão da alma, né? Da alma. Se nós formos observar, a psicologia, né, trabalha muito a questão dessa cura da alma, mas lógico, por outros meios, né? Pelos meios mais humanistas, né? E isso é louvável sim também. Mas quando fala sobre a cura da alma, que Deus cura, usa esse dom de cura, da cura da alma, é exatamente para a transformação, entendeu, do caráter do crente. Entendeu? A transformação, a mudança de conceito, isso é cura. Entendeu? A transformação de caráter, a mudança de conceitos, né? Isso vai trazendo o que? Cura, vai trazendo o que? Renovo. Não que chega a um ponto de curar, não vou curar a tua alma, porque sempre o velho homem estará sempre inserido em nós, ninguém tem dúvida disso aí, porque isso já faz parte lá do Éden, como de nós temos esse DNA, não é? Esse DNA lá do Éden, entendeu? Do pecado. Mas sempre nós estamos no processo de cura, e Deus sempre está trabalhando através desse processo em nossas vidas. Por quê? Porque Ele sempre está curando, Ele sempre está limpando, Ele sempre está nos tirando aquilo do velho homem e nos tornando uma nova criatura nele. Isso é importante. Então a cura da alma é um processo mesmo, não é uma coisa assim automática, né? Então é o tempo que nós estamos levando, né? O que o pastor Marcel está falando é tão interessante. O que nós vamos observar na Bíblia? Sempre que você vê falando sobre uma ação poderosa, uma ação sobrenatural, uma intervenção ou algo estabelecido que vem da parte de Deus,
os verbos gregos que são usados, né, eles são sempre usados de que maneira? De maneira contínua. Ou seja, né, curou, está sendo curado e será curado. Né? As revelações, tudo que é passado, sempre quer dizer, é algo que aconteceu no passado, está acontecendo no presente e no futuro. Ou seja, então é algo contínuo. Jesus, mesmo ontem, hoje e eternamente. Presente, passado. Hebreus 13:8, né? Isso. Mostrando exatamente o que? A carência, a necessidade, enquanto vida, enquanto aqui estamos, né? De que nós sempre precisaremos de uma ação, de uma intervenção divina, para que a gente possa estar preparado até chegar às mansões celestiais, até estarmos definitivamente com o Senhor. O que nós precisamos compreender, evidentemente, sobre os dons, é que os dons, eles não são utilizados para nós mesmos, né? Evidentemente que servir a Deus, conhecer a Deus, não está necessariamente ligado a um tipo de dom ou que você seja curado. O importante é observarmos sempre em relação aos dons que ele vai edificar a igreja. O próprio Jesus, um dia ele disse isso. Ele falou assim, olha, eu vim aqui foi para perdoar pecado, mas eu vou curar porque senão vocês não acreditam, vocês não creem, né? Porque quando ele, naquele episódio daquele homem que é descido pelo telhado, ele fala, seus pecados estão perdoados, e aí logo é inquirido. Né? Como assim perdoar pecado? Eu não vim não foi para curar não, eu vim foi para salvar, né? Mas já que vocês não acreditam, eu vou curar. Olha que coisa interessante, professor Fabiano. Se você for analisar essa questão de dom de cura, na verdade, infelizmente, em alguns lugares já virou um espetáculo. Sim. Né? Já virou um espetáculo. Então, essa espetacularização, que pode se chamar assim, realmente tem chamado muitas pessoas para dentro dos templos. E isso é um perigo muito grande, né? Porque se nós observarmos, contextualizando bem a palavra de Deus, né, que isso é contextualizada, é lógico que nós entendemos que existem os dons, né, da cura. Sim. E algumas pessoas são dotadas desses dons mesmo, nós sabemos. Mas existem outros que se forçam a ser dotados desses dons. Isso é um perigo é uma coisa muito perigosa. Porque se você for analisar, se nós observarmos, nem todos têm todos os dons. Ninguém tem todos os dons. Né? A Bíblia nos dá esse respaldo. Né? É por isso que é o corpo, né, com seus membros, né, bem divididos, para a edificação do corpo da igreja. Então temos que observar que essa questão dos dons, as pessoas procuram muito isso. Por quê? Porque isso traz, na verdade, um alto nível, que eles chamam de espiritualidade, né, de espetáculo, e chama muitas pessoas, porque nós vivemos num país, infelizmente, né, um país caótico na saúde, na educação, na segurança. Então algumas pessoas têm observado esses problemas e têm investido exatamente nessas questões. O camarada não tem condições de fazer uma consulta rápida, tem que ir para a fila, desculpa a expressão aí, eu não estou aqui para criticar o governo, nem A, nem B, nem C. A expressão vai para a fila do SUS. Quanto tempo ele vai passar ali para ter uma consulta, ser atendido? O camarada desse corre exatamente para essas pessoas que estão fazendo esse crescimento. Aí aparecem os exploradores. Exploradores, né? Aí acaba utilizando. Isso aí é a comercialização da fé. Da fé, né? Exatamente. Porque todos os dias, se você consegue olhar e ver na igreja todos os dias pessoas que estão sendo curadas, todos os programas televisivos que eles passam todo dia, tem alguém que está sendo curado, alguém que está sendo libertado de uma coisa ou de outra, e aquele problema identifica com o dele, o que é que ele vai fazer? Em vez de ir para a fila do SUS, eu vou correr. Vai gerar uma motivação. Muito bem, nós chegamos ao final aqui de mais um programa, A Igreja Quer Saber. Você pode enviar a sua pergunta, dar a sugestão pelo WhatsApp que está na sua telinha aí. 99822-1590. Não deixe de participar conosco. Visite a nossa igreja, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Vila Nova. Sempre tem uma perto de você. Deus abençoe e até o nosso próximo programa, A Igreja Quer Saber. Deus abençoe, pastor Edmar. Deus abençoe, pastor Marcelo Rocha. E até mais.